Eu sou Nicole Aum. Eu sou Letícia Borges e esse é o podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Este é um podcast semanal. Entrevistamos uma mulher que indica um livro fundamental na sua história e nossa conversa começa a partir desta obra. Hoje a gente está com a Rita Mendonça, ela é uma educadora naturalista. A Rita trouxe 3 livros de um único autor, que ele se chama Emanuele Coccia, e os livros são A Vida Sensível, A Vida das Plantas, Uma Metafísica da Mistura, que é o livro que a gente vai falar, e um cordel que se chama A Virada Vegetal, todos do mesmo autor. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Uma delícia ter você aqui com a gente. Que ótimo. Queria que você contasse um pouco quem é o Emanuele Coccia. Ele é um filósofo, ele é jovem, é de origem italiana e ele estudou filosofia, enfim, mas o background dele na escola secundária, tal, ele fez uma escola de agricultura. Ele trabalhou com plantas, a formação dele, né? A formação antes da universidade. Uhum. E isso influenciou muito o pensamento dele. Então, eu percebo ele como um pensador muito original, assim, muito original e que vai muito de encontro com aquilo que eu venho buscando, que é encontrar o sentido no pensamento a partir da experiência vivida, a partir do corpo, a partir da biologia, a partir da história do universo, a história da vida na Terra. Como é que o pensamento pode ser entendido como uma expressão da natureza? Que lindo isso. Então, eu me encantei demais com o texto dele. Eu vou ler um pedaço para vocês entenderem do que eu estou falando. Só para avisar qual que a gente está lendo, é A Virada Vegetal. A Virada Vegetal, Ele começa assim. Imaginemo-nos sem olhos. Ao redor, nem cores nem formas. Nenhum desenho ou silhueta. O mundo não se apresenta a nós como variedade de corpos e de intensidades de luz. É um corpo único, com diferentes graus de penetrabilidade. Imaginemo-nos sem ouvidos. Não há ruídos, não há música, não há poesia. Nenhuma linguagem que possamos compreender. Tudo não passa de uma agitação silenciosa de matérias. Imaginemos também sem pernas. Não podemos nos mexer, a menos que algo nos atinja. Ou melhor, não podemos nos deslocar, mas sem parar somos tocados e atingidos por outros corpos e elementos. Não temos pernas e o mundo à nossa frente não tem profundidade. Tudo deve existir em nossa superfície. Nossa pele coincide com os limites do mundo. Imaginemo-nos sem braços e sem mãos para pegar e tocar as coisas, destilar e distinguir, na vasta soma de componentes do mundo, objetos, entidades fixas, estáveis, definidas. O mundo é um corpo fluido onde nada pode estar separado de nada mais. Imaginemo-nos sem órgãos de sentidos e de movimento, sem poder, entretanto, parar de crescer, modelar, remodelar, bricolar nosso próprio corpo, sua forma, seu volume, seus contornos, sua extensão. Imaginemos tudo isso e busquemos definir em que consistiria a nossa experiência de estar no mundo. Imaginemos tudo isso e teremos uma ideia, por certo imprecisa e aproximativa, do mundo tal como se dá a ver e a viver as plantas. O mundo é, para elas, um corpo antes ou depois do espaço. Um corpo não visível, não percorrível, um corpo não espacial. Imaginar tudo isso não é uma experiência de pensamento ociosa e excêntrica. É a condição de possibilidade de toda a cosmologia especulativa. As plantas, de fato, representam o ponto de vista, ou melhor, o ponto de vida privilegiado para compreender e descrever o mundo enquanto tal, e, de modo mais geral, para apreender a relação entre vida e mundo.
Se esse exercício é necessário, se devemos imaginar o mundo do ponto de vista das plantas, é porque o mundo é literalmente produzido por elas. São as plantas que fazem da matéria e do espaço que nos rodeiam um mundo, que reorganizam e rearranjam a realidade, tornando-a um lugar habitável e vivível. O mundo, deste ponto de vista, é, antes de tudo, uma realidade vegetal. É um jardim antes de ser um zoológico, e é somente porque é um jardim que podemos ali viver. No fundo, nunca saímos do paraíso, nunca abandonamos o jardim originário, nunca poderemos deixá-lo. Estar no mundo significa estar condenado a habitar o Éden. Estar ao mundo significa para nós humanos estarmos condenados a nos nutrir do que a vida vegetal soube fazer do sol e do solo, da água e do ar, que compõem nosso mundo. Mas se o mundo é jardim, não é porque as plantas constituem seu conteúdo privilegiado, pois o planeta seria habitado principalmente por elas. Ao contrário, é porque o mundo é fabricado pelas plantas. Elas são, portanto, os jardineiros. São elas que fazem esse mundo, elas que conservam este mundo. Nós, humanos, assim como todos os outros animais, somos o objeto da jardinagem cósmica das plantas. Somos apenas um de seus inúmeros produtos culturais, um dos incontáveis objetos de suas agriculturas. Traduzido em termos mais familiares, as plantas não são a paisagem, elas são os primeiros paisagistas. O que chamamos de paisagem é, na realidade, um povo de paisagistas. O que chamamos de jardim é um exército de jardineiros, que não para de mudar e cinzelar o rosto do mundo. É lindo demais. Ai, não conseguia parar. Gente, eu já li isso tantas vezes. É demais. É muito incrível, não é? É como se... eu acho que é como um chacoalhão, assim, né? Na gente, naquilo que é tão essencial, né? Aquilo que é a própria essência do viver, né? E do estar no mundo. É uma condição, né? E parece que ele traz a condição fundamental que todos deveríamos ter acesso para ter uma vida plena, né? Para viver no Éden, como ele diz, né? Eu me lembrei muito do livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, que ele diz que nós somos, enquanto a gente não se entender como parte, né? Porque a gente se entende sobre a natureza, né? E não parte da natureza, né? Me lembrou muito isso, né? Que você é um ponto de vista de quem está junto, né? De quem é junto, né? Não de quem atua sobre aquilo, né? Muda tudo, né? Esse vídeo último deles, você assistiu? Nós somos a floresta. É muito bonito. Preciso mandar. Porque foi aniversário do ISA, teve aquele encontro, acampamento indígena lá na Esplanada dos Ministérios, e eles vieram com essa força. E está vindo muito mais claro para mim, porque eu trabalho com vivências com a natureza já há 20 e tantos anos. E então meu propósito sempre foi oferecer oportunidades para as pessoas terem um contato direto e sensível com os outros seres vivos. E como forma de estimular, desenvolver a própria sensibilidade, a própria autopercepção e tudo mais. Mas aí, olhando, me aproximando das culturas indígenas, já que você trouxe isso, né? Eu percebo que a gente vive como que flutuando. Que tem uma camada da nossa história, do nosso território, que é completamente a vida desses indígenas e a experiência deles, que durante milênios estavam aqui. E quando a gente chega, coloniza e corta tudo, a gente cria é como assim, a gente cria um assoalho, mas o que conta está lá embaixo, a terra, né? Então a gente vive um pouco em cima. Eu acho que essa cultura
do patriarcado que a gente vem falando, ela está assentada em cima da vida. Sem contato, em cima da vida. Apesar de que muitas dessas culturas indígenas são bem patriarcais, né? Mas não todas, não todas. Né? Mas são não capitalistas, Porque é uma lógica, essa maneira, né, que a gente construiu um mundo colonizado, é uma política de morte, né, parece. E quando você ouve um texto desse, quando você ouve o Davi Copenau, quando você ouve tantas lideranças indígenas maravilhosas, é do ponto de vista da vida, né? Então, só isso já faz toda a diferença. Tudo, né? Muda tudo. Se olhar o mundo do ponto de vista da planta, muda tudo. E é interessante, uma coisa que a Riane Iles fala é que quando é do ponto de vista da vida, inclui todos. E quando é do ponto de vista da morte, inclui só os amigos, né? Esses dias eu vi uma frase... quem que essa coisa de estar polarizado e tal, né? Enfim, não sei se tem a ver com essa conversa, mas é porque me veio muito isso. Fala assim, a extrema-direita é a favor do genocídio. E a esquerda é contrária ao genocídio. E a gente precisa ceder um pouquinho, né? Todo mundo precisa ceder um pouquinho. Como assim, né? Ceder Como assim a gente cede um pouquinho? Tudo bem morrer um pouquinho de gente, né? Tudo bem a gente fazer uma parte de um genocídio, né? É um pouco essa lógica, né? Que a gente vai sendo enfiado, né? Achatado, né? Uma lógica de morte mesmo, uma lógica de que a exploração vale mais do que a vida, né? Explorar a vida é mais importante que a vida, né? É interessante, né, que aquele livro do Harari, Sapiens, um best-seller, né? Eu li aquele livro com um misto de encantamento e raiva, assim. Eu não concordava com muita coisa que ele... Mas, ao mesmo tempo, a maneira dele fazer perguntas era muito interessante, né? E algumas coisas muito bacanas. Ele fala que aquilo que nos fez superar as demais espécies Homo, porque existia Homo neanderthalensis, Homo erectus, não sei o que, vários Homo, e o Homo sapiens apareceu. Só que o Homo sapiens é uma espécie completamente fraca e frágil, e comparando, por exemplo, com o Neandertal, com os caras truculentos, muito mais capazes de competir na obtenção, né, por exemplo, de matar um mamute ou caçar animais mais difíceis, enfim. E o Sapiens conseguiu porque ele percebeu que ele tinha imaginação. Isso é a hipótese dele, né? Que ele se baseou em um monte de gente e tal. E que a imaginação é que faz isso, né? Isso que você estava falando, quer dizer assim, vamos combinar? Então vamos combinar que as mulheres isso, que a natureza aquilo, tal. E aí isso vira o nosso território, o nosso chão. É aí que nós fizemos. No entanto, a realidade da vida continua falando, né? Por mais que o agronegócio contribua para o PIB maravilhosamente, blá, blá, blá. A realidade continua. As abelhas estão morrendo, né? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes, enfim, tá todo um sistema muito mais ligado à morte do que à vida, né? Então eu acho muito importante esse ponto de vista dele. Posso continuar? Claro, você pode tudo. Primeiramente, ao explorar, numa escala mais vasta, um mecanismo inventado pelas cianobactérias, as plantas permitiram a transformação da energia solar em matéria viva. A vida orgânica em nosso planeta não é senão a consequência dessa capacidade de transformar o Sol, a fonte de energia mais importante da Terra, em massa animada. As plantas são centrais nucleares. A fotossíntese é, de fato, a única operação alquímica que permite estocar a energia solar sob a forma de ligações químicas de moléculas complexas. E é somente graças à variante desse processo de construção de matéria viva desenvolvida pelas plantas que a vida no planeta deixou de ser um fato marginal, de um ponto de vista qualitativo e quantitativo, e passou a representar sua característica principal, sua essência. As plantas são, assim, as responsáveis imediatas ou indiretas pela produção da quase totalidade da biomassa do planeta. Meu Deus do céu.
Elas representam a condição de possibilidade energética da existência e da nutrição de todo animal superior. Essa é a razão pela qual elas estão na origem de praticamente todos os objetos e instrumentos que nos rodeiam. Alimentos, móveis, vestimentas, petróleo, medicamentos. Tudo. Em segundo lugar, ao conquistar a superfície da Terra e ao se difundir por todo o globo, as plantas contribuíram para produzir e continuam a produzir perpetuamente a atmosfera, rica em oxigênio, que tornou possível a vida de todos os animais superiores. Os animais superiores só podem viver porque respiram o resíduo, o subproduto do metabolismo vegetal, que é o oxigênio. Isso. O subproduto. Sim. Porque quando as cianobactérias começaram a fazer fotossíntese, isso há quase 4 bilhões de anos, 3,8 bilhões de anos atrás, no começo não tinha oxigênio na atmosfera. E tudo que elas produziam, só algumas conseguiam se adaptar, porque ele era um elemento altamente tóxico. Então tinha muitos seres que já existiam naquela época morreram por causa do oxigênio, ficaram intoxicadas, né? E aí passou milhões de anos, esse oxigênio foi se dissolvendo na água do mar, e só depois que a água estava saturada disso é que ele começou a ir para a atmosfera, e aí ainda levou milhões de anos para preencher a atmosfera de oxigênio. E aí, nesse meio tempo que aconteceu, houve uma explosão de vida. Aí começou a ter uma variedade imensa de seres no mar, e também mais tarde começaram a colonizar o ambiente terrestre, e é a diversidade de vida que regula a taxa de oxigênio, porque você podia imaginar, continuam as plantas fazendo, e as cianobactérias, né, e aí depois elas evoluíram, viraram árvores e florestas e tudo, elas poderiam, ia ficar saturado demais de oxigênio, né, porque não é para ter mais, a gente só aguenta 21%. Se tiver mais, a gente queima, e se tiver menos, a gente asfixia. Nós e todos os seres vivos que vivem hoje na Terra, ela precisa de 21%. Então, essa regulação da taxa de oxigênio é dada pelo metabolismo de todos os seres vivos. Então, a diversidade da vida, ela ela que é a responsável pelo equilíbrio da taxa de oxigênio, do clima e de todos os outros ciclos. Frase, a diversidade da vida é responsável pelo equilíbrio. É isso, pessoal, então... no geral, gente. Lindo isso. É incrível, né? Mas é interessante como ele coloca o foco nas plantas, porque a atmosfera é ela, os outros regulam, mas ela que produz, né? Ela que produz o oxigênio. E claro que hoje em dia a gente fala de problemas climáticos, a gente não fala ainda de diminuir, porque é claro que isso leva milhões de anos, né? Claro, a Terra é imensa. Claro. Não, e além de tudo, a potência dele falar da planta me traz uma coisa... dessa mentira que a gente contou, né? Dessa imaginação que a gente contou, que a gente é mais importante que qualquer coisa, né? Esse texto reduz a gente a um subproduto da planta. Basicamente, né? Dá uma dimensão muito potente de pertencimento mesmo, incrível. Do humano, né? É justamente a plasticidade. Exato. A capacidade de se moldar a qualquer situação. Acho que a prova mais radical disso são aquelas meninas lobo que o Humberto Maturana e o Varela contam no livro A Árvore do Conhecimento. Mas é uma experiência muito interessante, porque encontraram 2 meninas, eu não lembro as idades delas, mas assim de 6, 8 anos, que tinham sido abandonadas na floresta e foram criadas por uma família de lobos. E sobreviveram, né? E as meninas foram resgatadas por uma organização religiosa que estava lá num país africano. E elas não sabiam andar bípede. Claro, porque elas não aprenderam. Elas não têm referência. Mas não poderia pensar que é inato? Exato. Não poderia pensar que o andar bípede é próprio?
da espécie humana e que Exato. todo mundo já... Todo mundo Então, Como a linguagem também, né? Como também a linguagem. Elas andavam de 4 e se comunicavam por grunhidos. Comiam com a boca, assim, não usavam as mãos, né? As mãos usavam para se locomover. E quando eles quiseram, né, fazer o bem para as meninas, né, e ensinar por roupa, ficar de pé, a falar, não sei o quê, uma logo morreu, ficou deprimida, e a outra viveu alguns anos e depois morreu também. Então eu acho tão bonita essa história, porque assim, o que é próprio do humano? É andar, ter um andar bípede, a habilidade manual, a fala, tarará, tarará, ou a capacidade de se, como fala, de deixar o ambiente te penetrar, sabe? De ser aquilo que você tem no seu entorno. Então, os educadores dizem isso, né? Que uma criança que não tem... Se ela não tiver adultos eretos, ela não aprende a andar. Vamos supor uma família de cadeirantes, se ela não encontrar com alguém andando, ela não vai aprender. Por mais que ela tenha toda a sua capacidade isso é muito impressionante. Isso. Então, isso reforça o que você tinha falado, de que é tudo imaginação. É tudo construído. Tudo é possível. É tudo construído, inclusive organicamente. Isso. Não, e isso que você fala da capacidade do ser humano de mimetizar, né? A gente vem falando muito sobre isso, do ponto de vista da questão feminista, que é onde a gente fica batendo o nosso martelinho. E uma das grandes questões é quando falam, mas as mulheres também reproduzem o machismo, as mulheres também, parará, né? E agora me veio um jeito de pensar isso que eu nunca tinha pensado antes, que nós mimetizamos o ambiente que a gente está para poder existir sobre ele, né? Então, não reproduzir o machismo é alterar esse sistema que a gente aprendeu, né? Porque a gente aprendeu assim. É criar uma ruptura mesmo. É criar uma ruptura, né? Então, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né? Da questão do ser humano mimetizar mesmo, viver aquele espaço, né? Então, até por uma questão de segurança, sei lá o que, né? Que faz com que isso aconteça, né? E muitas situações, né? Quando a gente vê pessoas completamente oprimidas defendendo o opressor, né? Enfim, essa maneira... E oprimindo, assim, sempre que tem oportunidade, claro. Né? Sempre que tem... Porque eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. E é isso mesmo, porque é onde você... Você se reconhece o que você aprendeu, né? Então é uma tarefa árdua mesmo essa do feminismo, e eu acho que é a mesma do ambientalismo, né? Não tem diferença, não tem diferença nenhuma, porque o ambientalismo muito tecnicista, né? Ele é importante e tal, mas ele não vai no âmago da questão, né? O Arne Naess, da ecologia profunda, o filósofo que propôs a abordagem da ecologia profunda, que ele coloca que a ecologia que não que a ecologia convencional, ela cuida de reparar os danos que foram feitos e como fazer melhor, né? Então vamos reciclar, vamos usar canudo de vidro. Vamos fazer um monte de coisa. Eu acho que essas coisas são fundamentais, precisa mesmo, porque o negócio tá mal, tá horrível. Não tá bom. Né? Mas, né, a mudança fundamental é mais embaixo. Que assim como a gente tem o ego, né, e a transformação do ego num self que inclua os outros, isso já é uma etapa, né? Mas ele diz que nós precisamos ir além, né? Da gente ampliar o nosso self. Self é o núcleo mais interior do que o ego, é mais a nossa casca, né? A gente e desenvolver o self ecológico, né? O self onde todos os seres mais que humanos possam fazer parte, né? Então, quando eu vejo algo acontecendo com um animal, uma planta, ou imagina uma floresta, eu percebo que sou eu que estou ali, mas não é racional. É a experiência, é um sentimento, eu sinto isso na pele, né? Então,
É isso que a gente precisa desenvolver para romper com esse padrão acostumado do qual você estava falando, né? Que se aplica para tudo, né? Sem dúvida. Vamos ler um trechinho do outro livro? Aqui ele fala do pensamento. A razão é uma semente, pois, diferentemente do que a modernidade se obstinou em pensar, não é o espaço da contemplação estéril, não é o espaço da existência intencional das formas, mas a força que faz existir uma imagem como destino específico de tal ou qual indivíduo ou objeto. A razão é o que permite a uma imagem ser um destino, espaço de vida total, horizonte espacial e temporal. É necessidade cósmica e não capricho individual. Eu entendo que assim, aquilo que nós fazemos, por exemplo, o meu pensamento, eu estou expressando ele para você, mas ele não é meu, ele está me atravessando aqui. Ele é se eu permitir, ele é um desejo é uma necessidade cósmica, é algo que vem de um outro lugar, e não porque eu quero te convencer, ou se eu discordo, quero falar outra coisa, né? Eu acho muito importante isso, a gente também, e coisa que, por exemplo, no livro A Queda do Céu, o Davi Copenaua fala tão bonito, né? Lindamente. É um livro apaixonante. Ele fala isso, quer dizer, a gente é a continuidade da natureza, não tem como não ser. Não tem como... A gente é muita imaginação achar que a gente não é. Mas é muita, gente. E olha, é um pessoal empenhado. Não é? O pessoal não tem? É um pessoal empenhado. Empenhado, porque ele sempre faz uma referência à filosofia, né? Então, ele vem da tradição filosófica. Esse livro pretende reabrir a questão do mundo a partir da vida das plantas. Fazer isso significa reatar com uma tradição antiga. Aquilo a que, de maneira mais ou menos arbitrária, chamamos filosofia, nasceu e se compreendia na origem, como uma interrogação sobre a natureza do mundo, como um discurso sobre a física, ou sobre o cosmos. Essa escolha nada tinha de casual. Fazer da natureza e do cosmos os objetos privilegiados do pensamento significava afirmar implicitamente que o pensamento só se torna filosofia ao se confrontar com esses objetos. É em face do mundo e da natureza que o homem pode verdadeiramente pensar. É isso. Além desse analfabetismo por desuso, né, porque ele fala que a recusa de reconhecer qualquer dignidade filosófica à natureza e ao cosmos produz um estranho bovarismo. A filosofia busca a todo custo ser humana e humanista, ser incluída entre as ciências humanas e sociais, ser uma ciência, mas mais ainda uma ciência normal, como todas as outras. Misturando falsos pressupostos, veleidades superficiais e um moralismo repugnante, os filósofos se transformaram em adeptos radicais do credo protagórico. O homem é a medida de todas as coisas. É interessante, né? A natureza, como que ela foi, nos últimos 2000 anos, relegada, né, a esse lugar vazio e incoerente, como se ela tivesse anterior ao espírito, né? Como se ela fosse anterior. Já o Jung fala de que o nosso inconsciente é a natureza. É o contrário, ela está inteirinha dentro de nós, né? E por isso que eu sofro muito. Eu acho que tudo pode dar certo, sabe? Mas eu sofro muito com a ideia de extinção de espécies. Esse é um negócio que eu sinto insuportável, porque é uma parte de mim que por mais que eu nunca tenha convivido com rinoceronte branco ou com tantas outras espécies, né? Já acho que 40%, 60% das espécies foram extintas já, né? Uau. Da nossa era, né? Então, eu acho isso uma coisa muito dolorosa, né? Até alguns... Tem uma linha da ecopsicologia que cuida disso, né? Que busca lidar
com os efeitos psíquicos, né, da destruição que a gente está vivendo. Para nossa, né, como é que ela nos atravessa, né, como é que ela nos afeta, consciente ou não. Né? Ia pedir a ação da Rita, o que você sugere como ação efetiva de mudança no dia a dia? Se você tivesse que sugerir uma ação para as pessoas. Ah, eu vim meio despreparada. Pensar. Pode pensar. Pega uma das 5.000 coisas que você faz e dá uma. Então, eu estou muito envolvida agora. O meu companheiro, ele tem uma experiência de muitas décadas, tanto como trilheiro, mapeador de trilha, como budista. Então, ele foi professor e conhece muito bem a filosofia, né? E eu venho dessa linhagem que um pouco falei aqui, da ecologia profunda, né? E a gente tá fazendo exercícios de meditação com a natureza. Eu acho que seria uma ação que todo mundo devia fazer, sabe? No mínimo para promover o bem-estar. Mas eu acho que esse negócio de acordar de manhã, sair, tomar um café e sair correndo, não é bom. Tá dando errado, né? Não é bom. Porque eu vejo assim, conforme eu vou envelhecendo, eu vou ficando mais sensível, né? Então eu vejo que quando eu acordo de manhã, toda aquela atividade que estava na minha mente, né, dos sonhos, aquilo precisa ser redirecionado, porque agora eu vou fazer coisas acordadas, né? Então eu preciso cuidar disso, cuidar dessa passagem. Isso tem a ver com o que nós falamos, com cuidar dessa natureza, assim, né? Senão a gente pega um brotinho de planta e já logo põe lá o arado e as máquinas não é, e a coisa não. Então existem as meditações só de silenciamento e de aquietamento, né? Mas existem meditações incríveis com a natureza, que a gente pratica, né? No Instituto Roman, que são coisas muito simples, assim, muito simples, e você vai percebendo a natureza se revelando qualquer coisa, uma folha, um vasinho de violeta que você tem na sala, sabe? Porque as coisas que estão vivas, elas estão se movendo, assim como a gente está se movendo, né? Quando eu estou parada, aí é que eu percebo o quanto eu estou me movendo, né? Se eu não me movesse, eu não envelheceria, né? A planta também está se movendo, então você entrar nessa sintonia com ela é como de que comungar de um mesmo movimento, né? Eu acho que é um exercício que leva muito para essa direção de perceber esse solo, né? De criar uma espinha dorsal, uma força mesmo para poder romper com esse padrão que você vinha falando antes de se acostumar, né? E de reproduzir um sistema que a gente vem reproduzindo. E você pode ver por si mesmo, né? Muitas vezes eu não sei o que fazer se não tiver alguma referência de alguém, né? Se eu nunca tivesse visto como é que cozinha arroz, eu não vou saber fazer arroz, sabe? É uma coisa que, enfim, acho que a minha ação é essa. É a minha... Uma delícia. E tem alguma outra mulher que você indique para vir conversar com a gente? Olha, eu pensei na Edith. A Edith Derdi, que ela é doutora honoris causa de uma universidade do México, ela é toda bambam, assim. E ela fala bastante também, ela é bem falante. A gente gosta. Obrigada. Este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Young, captação e edição Letícia Borges, resenhas Tainã Bispo e fotografias Alessandra Rodrigues. Estamos no Facebook e no Instagram como Movimento Atrevas-se. Siga-nos.